Meus amigos, hoje é um daqueles dias que nós falamos sobre assuntos extremamente fundamentais para se avançar na filosofia e também fundamentais para a nossa própria apreensão e para o nosso próprio intelecto. E hoje falaremos sobre as categorias de Aristóteles, né? Ou predicamentos, né? Esse nome predicamentos, predicáveis, né? Isso não vem da gramática, né? Que nós aprendemos na escola, vem da filosofia. E que são os predicamentos? O que se pode dizer de um sujeito, né? Ou melhor, o que é possível de se apreender na realidade para determinar perfeitamente um sujeito. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Vamos lá? Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. Hoje nós vamos falar sobre as categorias e eu já peço desculpas aí que eu andei doente aí, pessoal. Então esse episódio atrasa um pouquinho, né? Eu já falei pra vocês que também tenho passado por um período de muito trabalho, né? Muito cansaço. Eu trabalho em 2 lugares, então fica uma coisa muito, muito complicada às vezes. Eu também fiquei doente, então acabou que eu atrasei, mas tô devendo um episódio extra pra vocês, que eu sei, né? Que vai ser o próximo episódio. Eu pretendo na semana que vem lançar os 2, né? Mas eu agradeço a compreensão de vocês. E também minha voz está um pouco falha, eu pretendo fazer esse episódio um pouco mais sintético. Eu acredito que ele pode ser mais sintético, até porque a gente vai voltar nesse tema bastante. E, cara, olha só. No episódio anterior, nós falamos dos 3 pilares da filosofia aristotélica, né? Que são ato e potência, matéria e forma, substância e acidente. A gente viu ali que são prismas, né? Pelos quais a gente pode olhar os entes e olhar a realidade de certa maneira, né? Quem não ouviu, volta lá e confere lá, por favor. Vocês não vão se arrepender. E ele guarda uma relação muito grande com esse episódio agora. Na verdade, o episódio anterior poderia ser feito depois desse, mas eu preferi fazer esse aqui depois por causa da introdução que eu fiz no início do episódio anterior, né, sobre os fundamentos da filosofia de Aristóteles. E Aristóteles no episódio anterior, como a gente viu, esse embasamento ele vai partir do dinamismo dos entes, né? As coisas mudam, as coisas são compostas, mas também são unas, também são uma coisa só, e elas mudam. Como é que a gente faz isso, né? Hoje, eu prefiro falar disso antes, para provocar mais a audiência aqui, a reflexão, para dar um passo atrás, né? Mais fundamental ainda, que são as categorias. As categorias, né, elas fazem parte a obra, as categorias, né, ou predicamentos, fazem parte do órgão de Aristóteles, né, que é o Tratado de Lógica de Aristóteles, Perihermeneias também, né, o Analíticos posteriores e anteriores, né, o Sobreinterpretação, que eu falei aqui, mais o que? E Retórica também, né. Então o órgão é composto dessas obras. E as categorias são uma espécie de pedra angular. Aristóteles lança os conceitos das categorias, ou melhor, os retira da realidade, identifica-os, né, para usá-los. E se os 3 pares que a gente falou anteriormente explicam como os entes são, né, faz com que a gente os veja de certa maneira, e de maneira mais perfeita, né, as categorias elas explicam o modo pelos quais nós podemos dizer o que um ente é. O que acontece? Não é exatamente dizer, tá? Essa é uma maneira didática de explicar. Porque eu estou falando aqui, quer dizer então que as categorias estão só no âmbito do discurso? Não, tá? É só uma maneira de explicar que as categorias são os modos pelos quais nós podemos determinar os entes. Então, você tem um determinado ente, na realidade, existem coisas que você pode falar sobre esse ente de modo que você aponte perfeitamente para ele. E de modo que você não consiga escapar disso. Certo? E aí, para a gente continuar aqui nos pares essenciais de Aristóteles, vocês já viram todos os pares anteriores, né, os 3, e você deve lembrar muito bem, né, da tua escola aí, dos pares de sujeito, do par de sujeito e predicado. Então quando você tem uma oração, por exemplo, né, que o sujeito é aquilo de que você fala, né, então é o ponto central, né, da sua oração, isso pensando em gramática. O predicado é aquilo que se diz do sujeito, perfeito?
Vocês já pararam para pensar que, dada certa realidade, dado certo ente, como que tu determina ele, né? Eu fiz um exercício parecido na aula ó, eh, ainda não, tá, pessoal? Lá no episódio de domínio da língua, né, para você descrever o ambiente, não sei quem lembra aí, que é um exercício muito interessante do Júlio Payot, o francês, e que tem a ver com predicado, né? Você dá características, mas ali eu estava falando só de cores, de acidentes específicos. Mas é simples, né? Quando eu digo, por exemplo, Sócrates é filósofo, né? Sócrates é o sujeito e filósofo é o predicado. As categorias, elas são exatamente os tipos fundamentais de predicado. O que é possível de se dizer das coisas? Já parou para pensar nisso? O que eu posso falar das coisas, né? Eu posso falar como elas estão, de que maneira, de que elas são compostas, o que elas fazem, o que elas sofrem, né? Então, as categorias, elas são as formas mais gerais pelas quais algo pode ser dito, pelos quais, por elas, algo pode ser dito do sujeito, tá? Assim, para que estudar as categorias? Para as pessoas que já leram as categorias, ou o Isagoge de Porfírio, né, que é uma introdução às categorias, que eu acho de muita importância, para que a gente precisa estudar as categorias, né? Parece uma coisa um pouco chata e excessivamente basilar, né? Parece que é um assunto que a gente pode passar rápido por ele, né? Mas muito se engana quem pensa disso, quem pensa dessa maneira. Porque é pelas categorias que é como se conhecer as categorias você aprende a ver a realidade com maior precisão. Não de uma maneira aqui quantitativa e logicista, mas é como se fosse. As categorias são os gêneros mais gerais do ser, do real. Os moldes pelos quais a realidade se manifesta. Então você consegue definir melhor as coisas, né? Sem as categorias você vai confundir, e é isso aqui lá na frente, isso vai fazer todo sentido, tá? Mas agora não. Sem as categorias você confunde o que uma coisa é com como a coisa está. Onde ela está, o que ela faz, né? É raiz de uma boa parte de problemas intelectuais, de debates que não estão no mesmo patamar, né, no mesmo âmbito, e por aí vai. Né? E elas são o fundamento da lógica, como eu falei aqui, o fundamento do órgão. Então toda proposição lógica, né, ela se compõe de sujeito e predicado, as categorias elas vão meio que mapear esses tipos de predicado possíveis, né? E para entender melhor, pensa da seguinte maneira, né? Eu acho que não sei se era Filópono que falava isso, mas pensa o seguinte: quando você vai demonstrar uma coisa, você vai provar, por exemplo, provar a existência de Deus, né? Para você entender a demonstração, o argumento, né, as premissas, a conclusão e tal, você precisa entender o silogismo. Você precisa entender o que é uma premissa maior, uma menor, qual leva ao quê e a conclusão, né? Antes do silogismo, você precisa entender as proposições, as frases, as orações, os seus sentidos. Antes das proposições, você precisa entender os elementos. Mas que elementos são esses? Dentro das proposições, existem elementos que são, no discurso, elas são palavras, mas tem elementos da realidade ali, certo? Relações, ações, qualidades, quantidades, substâncias, que a gente vai ver aqui, que são as categorias. Então, as categorias são os elementos irredutíveis, digamos assim, em termos lógicos, do ser. Então, é como se fosse assim, Aristóteles imaginar um homem chegando lá no liceu dele, né, e sendo interrogado assim, cara, e como se ele fosse perguntado sobre esse homem, né, o que ele é, qual é a qualidade dele, de que tamanho, ele está como em relação ao quê, onde, quando, em que posição ele está, o que ele tem, o que ele faz, o que ele está sofrendo. Então, cada resposta para essa pergunta seria uma resposta para uma categoria, tá certo? Categoria, cuidado, porque categoria não tem o sentido de exatamente de catálogo, um sentido muito separado, né, uma coisa da outra. Elas são separadas, mas elas têm muita coisa em comum. Então, o termo categoria, que vem do kategorien, né, que é como se fosse atribuir em grego, que a gente pode chamar também de predicar, né? O que eu posso falar de algo? Isso é um predicado. Isso é um atributo, né? Não é exatamente um adjetivo, né? Porque adjetivo se enquadra mais na categoria de qualidade, mas é o que se pode afirmar de algo, tá?
Então é meio que atributo. Eu gosto de lembrar de atributo, fica mais claro para mim. Mas o correto mesmo é predicado. É um bom sinônimo para categoria. As categorias, pessoal, elas são os gêneros supremos do ser. Então, os modos mais gerais e irredutíveis pelos quais algo, né, é determinado. Então, esses são conceitos reais. Isso aqui eu sempre bato na tecla, porque as pessoas tendem a achar que um sistema filosófico, como a gente bem viu no episódio anterior, ele é tirado da cabeça do filósofo. Quem faz isso, na verdade, ou é um péssimo filósofo, ou, pensando nos modernos, né, é um ideólogo. É uma pessoa fraca, né, que ela tenta encaixar a realidade no seu raciocínio, entendeu? Mas não pode fazer isso. Então, os conceitos, eles devem partir do real. E é isso que Aristóteles faz, tá certo? Então, são conceitos reais, tá? As categorias existentes independentemente da nossa mente, do nosso intelecto, tá? E eles mapeiam as determinações reais do ser, tá certo? Então, são coisas na realidade, cara. São coisas presentes nos entes, presentes na realidade, tá? Evidentes, por sinal, tá certo? Não auto-evidentes, mas são, de certa forma, evidentes. E aí, cara, vamos às categorias. O que são esses raios dessas categorias, os predicamentos, né? O que são isso? O que são essas coisas? Quais são elas? Eu gosto de dividir em 10. Você vai achar, às vezes, 11, 9, mas em 10 eu acho que é um bom número. Então, o que são essas coisas, esses predicamentos? O que eu posso dizer de algo, sempre? E eu paro por aqui. Nada que eu diga a mais não se enquadra aqui. Então, tudo que eu digo ou apreendo sobre o ente são as categorias de Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro a identificar isso aqui. E são elas: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, hábito, ação e paixão. Paixão no sentido de sofrer, tá? Eu posso também falar substância, quantidade, qualidade, relação. Eu posso falar também onde em vez de lugar, quando em vez de tempo, estar em uma posição em vez de posição, ter em vez de hábito, fazer em vez de ação e sofrer em vez de paixão. Também pode, tá? As 9 últimas, ou seja, você tem a substância, que a gente viu bem no último episódio, que é algo intrínseco, né? É algo que subsiste por si mesmo e é suporte de acidente. Então a substância é aquilo que, se você tirar do ente, ele deixa de ser o que ele é, certo? As 9 últimas, eu falei substância mais 9, né? São predicados da substância. São acidentes. Então você pode dividir todas as categorias em substância e acidente. Pegaram agora a relação com o episódio anterior? Então, no episódio anterior eu falei, olha, tem ato, potência, matéria e forma, substância e acidente. Eu poderia falar ato, potência, matéria e forma e as categorias. Entenderam? Então a substância, ela é o sujeito, no fim das contas, de todas essas coisas. Porque ela é o que está patente na realidade, né? As substâncias das coisas, né? Então, a substância sempre vai ser o núcleo da proposição ao qual tudo se refere, certo? Uma coisa que eu queria falar hoje, cara, eu sei que isso pode ser imprudente, mas é por isso que isso daqui é um podcast e não é uma aula, entendeu? Então, assim, isso não é uma aula, certo? Então, uma aula teria que talvez definir isso melhor. Mas aqui no podcast eu também tenho o objetivo de instigar a audiência a procurar um pouco as coisas, porque eu sei que a ordem das disciplinas e a ordem dos estudos ela é necessária para ter uma vida intelectual frutuosa e frutífera. Mas existe também um quê de desordem, meio que guiado pela vontade de conhecer a verdade, né, por uma espécie de curiosidade saudável, né? E por isso que eu já adianto algumas coisas, porque quando a gente está estudando filosofia, ou teologia, ou política, ou qualquer outra coisa, sempre parece que existem alguns conceitos ali latentes que a gente não aprendeu ainda, e dentro do conteúdo que a gente está sendo exposto. Então, eu estou estudando alguma coisa, parece que sempre tem algo por trás ali que eu poderia trazer para agregar mais no meu valor, no meu momento presente. Então, aqui eu trago a ideia de Porfírio. O ideal seria fazer um episódio sobre o Isagoge,
de Porfírio, ou Isagoge, ou Isagoge, ou Isagoge, tá? E eu poderia falar sobre o Isagoge de Porfírio, antes, que é uma introdução às categorias, né? Porfírio fez uma introdução. É uma obra que tem problemas, tem lacunas, na verdade, né? Não tem tantas contradições, mas tem lacunas. E Porfírio faz uma introdução genial, espetacular, que ele faz uma espécie de árvore dos entes, né? Então, ele vai do indivíduo à espécie, da espécie ao gênero e por aí em diante. Então, tem aquele exemplo clássico dele que vai permear todo o Isagoge, né, que é a sua obra, e a gente vai usar meio que esses termos dele aqui para entender as categorias. Então, antes de entrar em cada categoria, é preciso compreender uma escada conceitual que vai iluminar o resto, entendeu? Então, o indivíduo, você para pensar, o indivíduo, para Porfírio e para todos, né, vamos dizer assim, os aristotélicos e tomistas, o indivíduo é o ente mais determinado e mais real, né? Então, este homem concreto, é o indivíduo, né? Por exemplo, Sócrates, né? Isso a gente vai chamar de substância primeira. Então, aquela substância ali mais concreta, mais bem determinada, mais plenamente e imediatamente apreensível para você é a substância primeira e é o indivíduo, certo? Dado um conjunto de indivíduos, certo? Sob uma forma comum, eu tenho uma espécie. Então, quando eu pego um indivíduo que tem uma forma igual a do outro indivíduo, que tem uma forma no sentido aristotélico, tá? Quem não lembra, volta no episódio anterior. Então, um indivíduo com uma forma igual ao do outro, todo mundo tem a mesma forma inteligível, né? Isso vai dar uma espécie. Então, por exemplo, se eu juntar Sócrates com Platão, com Vitor, com fulano, cicrano, vai dar o quê? Homem, certo? Vai dar a espécie humana. O que distingue indivíduos dentro da mesma espécie é a matéria. Então, é o que está ali em potência, é a parte composta, a parte que compõe a parte formal, porque a forma é igual. A forma inteligível de Vitor é igual à forma inteligível de Sócrates. É a forma humana, certo? Mas o que muda é a matéria. Então, é aquilo que o princípio de potência e o que está em movimento é o que muda em nós. Então, eu tenho a pele diferente da de Sócrates, o cabelo, o intelecto, né? Então, tenho muita coisa diferente. Então, você vê que a matéria que difere, mas a forma é a mesma. A forma humana, certo? A forma inteligível. Então, o que faz Sócrates e Platão serem ambos homens, Sócrates e Vitor, é a forma, é a alma racional. Lembra lá a definição de Boécio, né, de o ser humano, né, que é substância individual de natureza racional? Então, todos têm, dentro de uma mesma espécie, a mesma a substância, né, individual de natureza racional. A mesma alma, vamos dizer assim, né? Só que aí é o seguinte, agora pega várias espécies. Então, existe uma forma mais geral que abarca a forma homem, certo? Que é o gênero, né? Eu vou chamar isso de gênero. Gênero animal. Então, se eu pegar homem, leão, macaco, cachorro e pássaro e tudo mais, eu formo um gênero. Então, veja, eu tenho uma escada, né? Gênero, espécie, indivíduo. Perfeito? Então, o gênero, ele é o meio que a camada mais ampla e menos determinada, né? Que seria aqui o animal. Então, o que distingue a espécie dentro do gênero é a diferença específica. Tá? Então, neste caso nosso aqui, seria a forma. Então, a forma do homem é diferente da forma leão. E a forma do pássaro é diferente da forma do cachorro. Então, existe uma diferença, certo? E a isso, Porfírio dá o nome de diferença específica. Então, o gênero mais a diferença da espécie, que vai ter uma especificação, né, até redundante da forma, vai virar uma espécie. E quando dentro da espécie você tem uma distinção material, você vai gerar diversos indivíduos. Então, essa é a escada. É uma espécie de andaime, né? É uma espécie de pirâmide na qual Aristóteles vai estar para usar, para pensar as categorias. O interessante da Isagoge é que Porfírio ele capta
algo que está implícito nas categorias, né? Isso é muito interessante. Aristóteles vai falar mais sobre isso em outras obras, mas ele sistematiza de uma maneira legal. Eu recomendo que vocês leiam Isagóis, tá? E estudem com calma Isagóis. Então, Aristóteles ele vai usar isso para pensar as categorias, em especial a substância primeira e a substância segunda. A gente, no episódio anterior, nós falamos mais sobre matéria primeira e matéria segunda, né? Mas aqui hoje a gente vai falar sobre substância primeira e substância segunda. Então, é bom aqui a gente falar sobre a árvore de Porfírio, tá? Do indivíduo para a espécie, da espécie para o gênero. A diferença da espécie para o indivíduo, né? O que determina dentro de uma espécie qual indivíduo é qual, é a matéria. O que determina dentro de um gênero qual espécie é qual, é a forma. Tá claro isso, meus amigos? E aí, meus amigos, nós vamos entrar aqui agora nas categorias propriamente ditas. Então vamos explicar as categorias. Como eu disse antes, a substância é a principal categoria. É o que há de mais fundamental em um predicamento, né? Então, é a categoria das categorias, né? Todas as demais se referem a ela. Então, lembra, né? Todo o resto é acidente. Das 10 categorias, a substância é a substância. É a categoria fundamental. O resto são acidentes que estão sempre sobre a substância. Tá certo? Sem ela, sem a substância, não há proposição possível. Entendeu? De verdade, né? Não há sujeito para os predicados. Então, lembra, né, que substância vem de substare, que se você pegar pelo latim é como se fosse estar por baixo, né? Então é o que está ali subsistente, sabe? É o ser em sua forma mais própria e fundamental, tá? Então, para cada ente é aquilo que está ali, cara, mais existindo por si. Tá? Então, lembre da definição, né? A substância é aquilo que existe por si mesmo e em si mesmo e não está em outro como sujeito, né? É o que se diz no sentido mais fundamental, né? Sentido primeiro e absoluto, né? E aqui não é dita de nenhum sujeito. Então você não pode falar que a substância é um acidente, entendeu? Você pode ir por exclusão. Então, assim, as outras coisas, os acidentes, né? Quantidade, qualidade, tempo, tudo mais, posição, relação, essas coisas ou são ditas dos sujeitos, que são as substâncias primeiras, ou estão nesses mesmos sujeitos, tá? Não pensem muito em frases, em orações somente, pensem na realidade, tá certo? E aí, qual que é a diferença, né? Eu falei aqui de substância primeira e segunda, né? Nós falamos bem que a substância primeira é a conotação mais imediata de substância. Então é um indivíduo concreto. É este homem, este cavalo, este animal, este pássaro, né? É o máximo de determinação possível que você pode ter, certo? Na realidade. Então, esta cadeira ali é uma substância primeira, certo? É o sujeito de tudo. Hierarquicamente, ele é superior, entendeu? Se não existisse as substâncias primeiras, seria impossível que houvesse qualquer outra coisa. Nada há sem a substância primeira. Simples assim. Então, sem ela você não pode descrever nada também. Pensando gramaticalmente e pensando discursivamente, você tem que partir das substâncias primeiras, né? Elas são suporte de todas as coisas. Entendeu? Já a substância segunda tem a ver com a questão, tem a ver com o raciocínio e a estruturação de Porfírio. A substância segunda, ela é a espécie e o gênero. Então, ela é homem, animal, né? Ela é o universal extraído dos indivíduos concretos, entendeu? Ela tem menos determinação que a substância primeira, então assim, ela não é o indivíduo concreto, né? Mas ela é mais que o gênero, ela é mais que o gênero amplo, entendeu? Então, a pergunta o que é isso? Vamos dizer assim, né? Se perguntar assim, o que é isso? Né? Ela é respondida com mais precisão pela espécie do que pelo gênero, né? Então, se perguntar, o que é aquilo ali? Aí eu vou falar, é um boi. Não vou falar é um animal, entendeu? Um animal é muito genérico, né? Então, são coisas, seria muito amplo. Tá se mexendo, é um animal. Entendeu? Então, eu respondo com a substância segunda, né? Ele é um boi, né? Então, veja a sutileza de Aristóteles, né? É diferente. É diferente de eu falar é um boi do que é este boi. Então, é um boi, é a espécie boi, entendeu? Então,
a substância primeira e a segunda, a primeira ela é mais presente, né? A segunda, ela é mais uma questão, ela está mais relacionada com a primeira, né? Então, entendam isso bem, tá? E atenção, né? Espécie e gênero, elas não existem separadas dos indivíduos. Essa é uma querela grande da filosofia, né? As espécies e indivíduos, elas são extraídas ou melhor, as espécies e gêneros são extraídos dos indivíduos, né? Então, existem nos indivíduos e pelos indivíduos, tá? Então, o universal, o gênero animal, ele não fica pairando por aí, né? Você não vai encontrar por aí. Inclusive, uma excessiva separação da forma, né, das substâncias separadas dos entes, é um erro de Platão, né, da metafísica platônica. Ele é um gênio metafísico, mas uma excessiva separação fica complicado, né? Então, Aristóteles, ele, com realismo moderado, Santo Tomás também, eles vão acertar nisso. É um realismo moderado, as formas estão presentes nos entes, entendeu? Então, um exemplo muito didático que a gente pode pensar aqui, sei lá, Pedro, né? Eu tenho um amigo aqui, Pedro. Pedro é uma substância primeira. Eu olho aqui, Pedro é Pedro, né? É aquilo que subsiste em si mesmo e por si mesmo. Pedro é uma substância primeira. Agora, ele é alto, né? O cara, ele é melancólico, tem 30 anos, ele mora em tal lugar. Tudo isso, pessoal, são acidentes que estão na substância primeira Pedro. Veja que ter 30 anos, ser melancólico, morar em tal lugar, não são coisas que subsistem em si mesmo, são ditas de um sujeito, certo? Então, Pedro pode variar, ele pode aumentar de peso, reduzir de peso, mudar de cidade, envelhecer. Ele vai continuar sendo substância primeira Pedro, entendeu? Então, mais uma coisa, né? Mas se Pedro morre, a substância se corrompe, né? Já não há Pedro, tá? Há outra coisa, que é o corpo de Pedro. Vocês estão entendendo? Então, existe essa sutileza. A substância primeira é o suporte dos acidentes e subsiste por si mesma e em si mesma. Tá claro isso? Então isso é muito importante. E a substância segunda, ela se refere a uma camada menos concreta, menos determinada, mas que também não é muito geral. No geral, a substância segunda, ela é enquadrada circunstancialmente, ela pode se referir tanto à espécie como ao gênero, mas ela está ali, na realidade, muito próximo da espécie, que é o exemplo do boi que eu dei aqui, né? E aí, pessoal, partindo da substância, que é um aspecto que a gente já comentou no episódio anterior, vamos para as categorias de fato? Explicar as categorias, né? Que desperta muita curiosidade no pessoal. Quais são as categorias, né? Vamos relembrar? A principal é a substância e as outras. Quais são os 9 acidentes, né? Quantidade, não é quantidade de entes, tá? É outra coisa. Quantidade, qualidade, relação, onde, quando, posição, ter, fazer e sofrer. Perfeito? E pode mudar os nomes aqui, né? Como eu falei no início. Então vamos começar com quantidade, né? Que é o poson do grego, né? O quanto. A quantidade, não confundam, tá? Não é questão de número exatamente, né? Não é questão de qual é a quantidade de garrafas que eu tenho aqui. Não é isso, tá? A quantidade, ela é o acidente que responde à pergunta: de que tamanho é isso? Quanto há nisso aí? Entendeu? Então, existem 2 tipos principais de quantidade, né? A quantidade discreta, que é o que eu falei aqui, que são os números, né? Que a quantidade não é só isso. A quantidade discreta são os números, né? 2, 5, 100. E a quantidade contínua. Rapaz, assim, Aristóteles é de uma sutileza espetacular, né, cara? Ele captou isso primeiro, cara. Assim, existe o discreto, tipo 1, 2, 3, existe o contínuo, né? Que tem a ver com a extensão, a magnitude, o comprimento de uma linha, o comprimento de um objeto, o volume do objeto. A quantidade, e aqui é muito interessante, é o acidente mais próximo da substância. Próximo, tá? É por ela que a matéria se torna princípio de individuação. Então você lembra? Dentro da espécie, tu tem um monte de boi na estrada que tu viu. Você viu lá um monte de boi, tá? O que diferencia um boi do outro? É a matéria. A forma como a potência está se atualizando. Entendeu? Então, a matéria de um é diferente da matéria do outro. Certo? Isso torna um o boi X e o outro o boi Y.
Então, o princípio de individuação é a matéria, tá? E a quantidade é algo muito próximo da matéria, né? Para pensar. O tamanho, né, é muito próximo. A magnitude, a extensão, as nuances, né? Então, assim, a maioria das vezes a matéria, ela se difere pela quantidade, né? Assim, é muito preponderante, né? É um acidente muito preponderante. Então, por exemplo, Sócrates tem 1,70 de altura, Pedro tem 30 anos, né? Essas são determinações quantitativas da substância. A quantidade ela não define o que a substância é. Ela é um acidente. Mas ela está muito próxima da substância, porque ela apresenta na experiência a concretude do indivíduo, entendeu? Então, a quantidade é muito interessante. Frequentemente relacionada com o tamanho, com a extensão, com a magnitude, o volume, tá? Então, veja, primeira categoria, eu posso determinar um ente pela quantidade. Então, até agora nós temos substância, que é uma categoria substancial que só tem ela, e dentro das categorias não substanciais, temos a quantidade, perfeito? Daí nós vamos para a qualidade, né, que é o poion. No poion, que é qualidade, o poion, a qualidade é a resposta à pergunta. Quando você apreende um ente, é a resposta à pergunta como é esse ente? Que tipo de ente é? Entendeu? Então é o acidente que qualifica a substância. Então aqui nós vamos ver a cor, né? A cor é um acidente qualitativo, né? Então a cor, a forma no sentido de formato, tá bom? Uma disposição, uma capacidade, tá? Uma virtude, um vício. Essas são coisas qualitativas. Então, quais são os principais tipos de qualidade, né? São as disposições, os estados, né? Então, o estado de saúde, capacidade, um estado de sabedoria, o estado de tolice, né? Isso são qualidades. Realmente, a qualidade tem uma conotação que a gente usa, né, na nossa língua corrente, né? Então, tem a conotação ali de capacidades e incapacidades, por exemplo, força, fraqueza, qualidades afetivas também, né? Assim, enfim, coisas diversas. Por exemplo, temperatura, né? Brancura, calor, figura. Então, essas coisas são qualitativas. Dizem respeito ao como o ente é. Perfeito? Então, é uma categoria muito descritiva, vamos dizer assim. Tá? E ela tá ali presente também, juntos. Sempre essas coisas, pessoal, estão juntas. As categorias, elas só se unem plenamente no ente. Tá? Essa separação é uma maneira, como eu disse no início, é uma maneira didática, uma maneira determinada, interessante de ver os entes, né, e a realidade. Então, Pedro é inteligente, por exemplo, corajoso, de pele clara, né, são qualidades. Perfeito? Então, engraçado que aí, para quem for estudar tomismo, né, São Tomás de Aquino, da teologia tomista, os vícios e as virtudes são acidentes da alma da qualidade. Então, são acidentes, né? Não são substâncias, são qualidades. A substância é a alma. A coragem, a prudência, a injustiça são qualidades do ente. Perfeito? E aqui está uma característica muito interessante. Tem uma frase de Aristóteles, eu acho que está bem no final ali das categorias, no livrinho das qualidades, que eu não vou pegar a referência aqui agora, que o livro não está aqui, mas que ele fala que, ele dá uma definição muito interessante, que ele fala que a qualidade modificam a substância sem destruí-la. Cara, perfeito. Tudo que se enquadra nisso é qualidade. Tá certo? Então, até agora temos das categorias não substanciais, qualidade e quantidade. Nossa terceira categoria é a relação, que é bem fácil de entender, né? É a categoria mais dependente. A relação, ela é o acidente que só existe em referência a outro. Então, o dobro só existe em referência à metade, certo? Não faz sentido eu falar metade que se não existe um dobro, né? Então, o pai só é pai em referência ao filho. O maior só é maior em relação ao menor.
Então é uma questão muito discursiva, muito verbal, né? Mas ela é presente na realidade. As coisas têm relações, os entes têm relações. Então a cadeira, comparada com outras cadeiras na realidade, ela pode ser maior ou menor, mais verde menos verde, mais preta menos preta. Então isso é a relação. São aquelas relações que estão presentes nos entes, tá? Lembrem, pessoal, sempre, isso eu retiro, eu apreendo da realidade, tá? Então, relação é a terceira categoria. É uma coisa interessante que toda vez que eu queria fazer um episódio, cara, de 3 horas sobre isso, mas eu vou fazer no futuro. As ideologias, né, as falsas filosofias e as más ideias, elas surgem muito da confusão entre as categorias, né? Então, por exemplo, muito hoje se fala sobre igualdade, justiça, direitos, não sei o quê. Essa questão de igualdade, justiça, né, desigualdade e tudo mais, isso opera na categoria da relação dos entes. Só que, veja, que essas ideologias põem essas relações, alçam essas relações ao patamar de substância. Então eles tomam relativo por absoluto. Tomam uma categoria que é não substancial por substancial. E aí invertem as coisas, né? E daí, né, vão errando infinitamente. Então uma relação não pode ser substancial, pô. Entendeu? Eu não me defino porque eu sou somente filho. Ou porque eu sou somente marido. Ou amigo. Não. Eu me defino porque eu sou Vitor, primeiro. Entendeu? Então eu não posso botar relação de desigualdade, ou de injustiça, ou de direito como algo substancial. Perfeito? O que é muito diferente, né, de a consequência de ser humano a existência de um direito natural do ser humano, né? É diferente, completamente diferente. Então isso aqui é muito interessante. Nossa quarta categoria é o onde, é o lugar, né, que é uma resposta à pergunta: onde está esse ente? Cara, é simples assim. Então é o acidente que localiza a substância. Então, estar na cadeira, estar no liceu, eu estou em Brasília, aqui, ali, né? O lugar não define o que a substância é, né? Ele só bota a substância em algum lugar do espaço. E eu não vou nem entrar aqui na discussão, eu vou entrar em outros episódios, né? Mas isso é uma coisa muito presente, por exemplo, na discussão ali do embrião, né? O fato de onde ele está, que é uma categoria de lugar, como que essa categoria vai definir a sua substância? Ah, não, é porque o óvulo fecundado tá aqui, não tá lá, né? Então não é humano. Como assim, gente? É a categoria lugar que tá mudando só. Entendeu? Então, como que pode deixar de substância? Mudar a substância? Meu Deus do céu. Então, 10%, 0,5% de Aristóteles já mata a questão. Certo? Já refuta mais ideias. Nossa quinta categoria é o quando, ou o tempo, né? Então, é a resposta à pergunta quando. É o acidente que situa a substância no tempo. Então, o ente está aqui agora, ontem, né? Enfim, ou a idade também, né? Ter um tempo de existência. Então, isso é tempo. Então, também, um dos acidentes que diferencia os seres humanos é o tempo, né? A idade. Ou o tempo que ele está aqui ou ali, né? De acordo com o lugar, e por aí vai. Cara, vocês estão percebendo que as categorias são coisas fáceis de aprender, né? A nossa sexta categoria é sexta mesmo? Quantidade, qualidade, relação, lugar, que é a quarta, tempo, posição. Sexta categoria é a posição. Então, é uma espécie de estado, né? Então, eu estou deitado, estou disposto, né? Ou estou em pé, ou estou de tal maneira. Então, a posição é algo acidental também. É a resposta à pergunta: em que posição o ente está? Né? Está suspenso? Está abaixo? Então, é outra categoria. Então, a posição parece algo trivial, né? Muito fácil de entender, mas ela é a disposição das partes da substância no espaço. Então, eu estou sentado, né? Porque imagina, a substância, Vitor aqui, tem várias nuances, né? Eu tenho braços, pernas, tronco. Eu estar sentado nada mais é do que as minhas partes estarem dispostas de certa maneira. Isso é posição, beleza? Então eu consigo determinar o ente também pela posição,
tá? Nossa sétima categoria, que é o hábito, ou também alguns chamam de posse, ou de ter, ou de... Cara, já vi tanta coisa, mas hábito é muito bom. Hábito é a melhor possível, tá? Que, se você for pegar de onde vem isso no grego, que é o ekein, é meio que estar provido de, tá? Então, o hábito é a resposta à pergunta: o que o ente tem? Do que o ente está provido de, tá? Então, é o acidente ali no ente de posse exterior. Então, por exemplo, estar calçado, armado, vestido, é uma relação entre a substância, entendeu? E algo que a reveste, ou algo que a envolve, ou algo que ela tem, tá? Não, é importante não confundir com a qualidade interna, né? Que é ter coragem, né? Ter coragem é uma coisa, é uma qualidade, certo? Ter uma espada é um hábito. Estão entendendo? Então realmente tem a ver um pouco com a posse, né? Estar munido ou provido de. Tá certo? A tartaruga está doente, mas é diferente de ela estar com alimento na boca. Entendeu? Isso é um hábito. Perfeito? E aí, as duas últimas, né? Que são, de certa maneira, são um par, né? Que é a ação e a paixão. Mas não é paixão paixão amorosa, né? É de fazer e sofrer. É de fazer a ação e receber a ação, certo? Então, para quem assistiu o episódio sobre a poética, né? Os seres humanos, quando desenvolvem aqui, na sua substância, a ação, o verbo poien, que é o verbo agir, ou fazer, no grego, né? Vão gerar as artes servis, né? Artes do belo, artes liberais, por aí vai. Então, ou o ente faz, ou algo faz algo nesse ente, tá? Então, ação e paixão, ou fazer e sofrer, né, são respostas às perguntas: o que faz? O que o ente faz e o que ele sofre, né? O que ele está fazendo ativamente e o que ele está sofrendo passivamente. Então, a ação é o acidente de causar algo em outro, entendeu? Cortar, então o ente quando corta, aquece, ou o professor quando ensina, é uma ação, certo? Então, o sofrer, a paixão, receber a ação é o oposto disso, né? Então, a ação e a paixão, elas também vão gerar uma relação. Porque sempre que um ente age sobre o outro recebe a ação, certo? Então, o fogo, quando aquece a madeira, né, ele tem uma ação, uma categoria do fogo, naquele momento, e o ente que está ali sendo aquecido tem uma paixão. Beleza? Cara, isso aqui tem tantos desdobramentos que é até difícil de elaborar as combinações. Mas qual que é o objetivo aqui do podcast? Que você leia a obra, tá bom? Mas o que é importante aqui? É você entender que os acidentes estão presentes nas substâncias. Tá certo? Então, dada uma substância, você tem que entender que os acidentes estão presentes nela. Então, a substância é o núcleo de tudo, é o núcleo das categorias e é o principal predicável sobre os entes. É a principal coisa que se pode dizer e principal coisa que você pode determinar um ente é a sua substância, tá? E principalmente a sua substância primeira, perfeito? Então todas as outras 9 categorias, elas não são substanciais. Você pode tirar elas do ente, que ele não deixa de ser aquilo que ele é, entendeu? Eles são predicados da substância, tá certo? A substância ela não se predica da mesma maneira que os acidentes, né? Ela, no fim das contas, ela é o sujeito último. É aquele que jamais é predicado de outro como estando em outro. Então, todas as outras coisas, ou elas são ditas dos sujeitos, que são substâncias primeiras, ou estão nos sujeitos. Entendeu? Então, pessoal, até fazendo um paralelo com a Árvore de Porfírio, que eu recomendo muito que vocês leiam, e esses são livros que você não consegue muito ler passando página, tá? Não é conseguir por dificuldade, mas é por meditação, por reflexão. Então, para aqueles que estão começando a estudar filosofia, principalmente aristotélica, vocês vão perceber que não existe isso de, vou ler a ética ali. Nunca li a ética, vou ler a ética. E leio uma semana. Não existe isso, cara. Você lê aos poucos, vai meditando, vai pensando sobre aquilo. Quando a ideia, quando você aprende perfeitamente o conceito, você passa a página. Enquanto você está acompanhando,
Você vai seguindo. Mas tem uma hora que você para um pouco e acomoda o teu intelecto ao sistema e aos conceitos e à realidade ali presente, entendeu? Então, o que eu queria passar aqui é que, tanto no Isagoge como nas categorias, a substância é o ente máximo da ordem aristotélica. E é o topo da árvore de Porfírio, né? A substância e depois o ente puro, né? O indivíduo concreto. Vamos dizer assim, sem ela, não tem nada, pô, não tem categoria. Não tem acidente nenhum, entendeu? Tu olha a brancura andando por aí, olha a brancura, ali passou, né? Entendeu? Olha ali a doença. Não, gente, a doença está sempre em algum animal ou em algum vegetal. A brancura está sempre numa parede, entendeu? Então o acidente não se sustenta por si mesmo. Inclusive, essa aqui é a chave para o tal, entre muitas aspas, problema do mal, que nunca foi um problema, né? Aristóteles resolveu isso já, pô. É claro que Aristóteles não elaborou exatamente sobre isso, mas Tomás de Aquino vai acabar com isso, né? O mal é um acidente, é a ausência de um bem devido a determinado ente, entendeu? Então o mal é a falta ou o excesso em determinados acidentes do ente. Simples assim. O mal não subsiste por si próprio, entendeu? Então, eu até falei no episódio anterior, né, a questão da cegueira e do olho, né, e tudo mais. Então, é assim que funciona, né? E isso é muito interessante. E a aplicação prática das categorias é que, no dia a dia, isso faz você distinguir, depois que você estuda a obra de Aristóteles, as categorias ali, e o Isagoge e tudo mais, isso tem algum tipo de efeito. Isso teve na minha mente a primeira vez que eu li, tá? Eu acredito que pode ter na mente de vocês também. Faz você distinguir melhor o essencial do acidental. Então, quando alguém diz que um ser humano, por exemplo, não é pessoa porque não tem consciência. Já viu esse negócio? Já deve ter visto, né? Tá confundindo o acidente de qualidade, que é a consciência desenvolvida, com a substância ser humano. Então, o embrião, por exemplo, tem a substância humana. Os acidentes vão variando, mas a substância está ali. Só pode ter evolução de acidente, né? Só pode ser modificando ao longo do tempo sobre uma substância. As coisas têm uma substância. E a substância é inalterável enquanto viva. E daí, a prova de que aquilo ali é um ser humano, o embrião. Entendeu? Então, não não tem consciência, não tem sistema nervoso. Já viu esse negócio? É uma loucura isso, cara. Tá? Então, outro exemplo, né, outra aplicação é distinguir o que uma coisa é de onde ela está, do quando ela existe, de como ela se apresenta. Entendeu? Você vai evitar muitos erros de julgamento. Tu vai passar a dar um peso maior à substância. Passar a dar um peso maior ao que as coisas são. Tá? Então você pensa melhor sobre as relações, como eu falei lá dos direitos, dos deveres, da justiça, que são relações elevadas ao nível de substância primeira, hoje. Entendeu? Ou a cor da pele, né? Entendeu? Ou a riqueza, como prega muito o identitarismo frankfurtiano, certo? Então, as categorias, cara, são coisas que vão apurar o teu intelecto, vão afinar o seu raciocínio. No início parece uma coisa um pouco excessivamente formal, né, quando você está olhando a obra ali, mas é interessante você meditar sobre essas coisas na realidade, cara, é muito profundo. Aristóteles ali desenvolve muito mais do que eu tô falando aqui. Então pegue a obra para ler, não ouça o episódio aqui e largue de mão. Já sei que é as categorias, você não sabe. Você olhou aqui exemplos, definições, mas tem que meditar sobre isso, entendeu? É o melhor caminho. Então, uma outra coisa também é você se ater mais, como eu falei, né, ao essencial e às substâncias. Então, uma consequência imediata é você dar mais atenção às coisas perenes. Então, a substância permanece, entendeu? E os acidentes mudam, cara, sabe? É simples assim. Então, você vê, as categorias elas não são uma classificação arbitrária, tá entendendo? Você conhecer as categorias, não... já li as categorias, eu sei as categorias, cita de cabeça as categorias. Não, você saber as categorias de verdade não é citar as categorias de cabeça. É você aprender a inteligir, com ordem, com determinação, entendeu? Determinando bem os entes, né? Então, uma alma treinada nas categorias, ela distingue o que permanece, o que muda, né? O essencial do acidental, o que existe em si do que existe em outro, né? Então, essa distinção, ela tem consequências diretas, cara,
na moral, na virtude, na política, na ciência, na vida de estudos, nas suas relações. Então, cara, filosofia é uma coisa muito maior do que as pessoas imaginam, cara. Essa é uma das minhas missões, assim, tentar advogar mais por isso, né? E, pessoal, pra gente encerrar, lembrar uma citação de Aristóteles na Metafísica, eu acho que é no livro 4 ou no livro 3, que ele fala que o ente é dito de várias formas, né? Então, você consegue aprender o ente de várias maneiras, né? E falar várias coisas sobre ele. E as categorias são essas formas. Então, conhecê-las é o primeiro passo para aprender o ser, né? É o primeiro passo de abertura ao ser ordenada. Você não se fecha ao ser estudando as categorias. Você começa a prestar atenção no ser e ordenar mais o seu intelecto. Beleza, meus amigos? Espero que tenha ajudado vocês e leiam as categorias, cara. Leiam as categorias, tá? Eu recomendo muito uma edição da Unesp, que tem uma boa tradução das categorias, e compre também a introdução às categorias, né? O Isagoge, de Porfírio. E, meus amigos, bons estudos, boa semana e aguardo vocês no próximo episódio. E Deus abençoe vocês. Valeu!